comecei a falar essa passagem para eles, né? Ela em Mateus, se eu não me engano, que fala sobre isso, que os olhos são a candeia do nosso corpo, né? Que ele tem poder para trazer luz ou trevas para nossa vida, aquilo que nós vemos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós assistimos. E ali eu comecei, e ali o Espírito Santo me deu uma ordem, uma palavra de comando na hora, e ali o Espírito Santo falou para mim assim: o que eles estão assistindo dentro dessa casa tá abrindo portal, tá abrindo portas para que demônios atuem na vida dos fracos, que são as crianças. O que eles estão assistindo está trazendo legalidade para a vida das crianças, porque o inimigo vai pegar quem tá mais fraco emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, aquele que é despreparado. É esse daí que ele vai atrás. Vai tentar ferir os pequenos para atingir os grandes. Nós vemos hoje em dia que a fúria do mal é contra a criança. É criança abusada, é criança sequestrada, é criança que some, é criança vivendo miséria, é criança vivendo agressão, é criança jogada, é criança largada, é criança que vive como adulto, é criança que já faz o que adulto faz. Criança que já tá na prática da imoralidade, usa droga, bebe, narguilha, tabacaria, baile funk. Porque a investida é contra eles. Porque é que nem meu pai falava, né? Que a criança ela é o futuro da nação. Mas se nós olharmos para a criança, que futuro que a nação vai ter com as crianças do jeito que elas estão hoje sendo criadas e educadas? Mas a responsabilidade é dos filhos? Não. A culpa é das crianças? Não. Porque criança não se manda. Quem manda na criança é o pai e a mãe, é o responsável pela criança. Mas as mãos do responsável se afrouxou. As mãos daqueles que eram para ter autoridade e a responsabilidade de tratar na raiz o problema dos filhos, não. Tá tratando superficialmente. Ai, deixa a criança, deixa dançar, não tem problema não, porque a criança... Deixa usar roupa curtinha, ser bonitinha, criança. Não, deixa eu ouvir essa música, falar palavrão, falar besteira. É criança, ó que bonitinho. Ah, tem pai até que ri. Quando vê a criancinha lá falando palavrão, dançando funk, mexendo a bunda, né, assim? Tem pai que acha graça, filma, até põe na internet. E você sabe que palavra que eu me lembro? Eu me lembrei daquela palavra que vai falar sobre uma mulher viúva que estava para ter os seus filhos levados por credores. O marido dessa viúva deixou dívidas. E os homens que foram cobrar a dívidas disse: se a dívida não for paga, eu vou levar seus filhos para serem escravos. Mas aquela mulher ela foi recorrer a Deus, ao homem de Deus. E porque ela foi recorrer a Deus, os filhos dela não precisou ser levado à escravidão. Os filhos dela não precisou sair de casa para sofrer lá fora na mão daquele que não tem nenhum cuidado, daquele que não quer saber se vai te prejudicar ou não, se vai matar seu filho ou não, se vai ferir seu filho ou não, se aquilo vai prejudicar seu filho ou não. Os filhos dela não precisou passar por momentos... Os filhos dela não precisou passar por momentos difíceis, por dores, por escravidão aí fora, porque aquela mulher se posicionou dentro da casa. O profeta falou: você vai fazer sabe o quê? Vai pedir vasilha emprestada para os seus vizinhos, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta sobre você e sobre teus filhos. Não sei porquê, mas Deus está chamando mãe e pai aqui hoje a responsabilidade de fechar a porta do quarto, de fechar a porta da casa, com os seus filhos dentro. E você se posicionar, você mostrar que quem manda na casa é você. De você mostrar que criança não se manda, que criança está debaixo da autoridade do responsável legal por ela. A mão do pai e da mãe não pode se afrouxar quando o assunto é criança. Porque enquanto é criança, a Bíblia fala: ensina o teu filho ou ensina um menino o caminho que ele tem que andar. A responsabilidade de ensinar a criança ou menino é da mãe e do pai. Não é do professor, não é do vizinho, não é de alguém por aí fora, é do pai, da mãe, é do responsável legal. Se um dia ele vier a se desviar, a sua parte você fez. Você não afrouxou a sua mão. Você não negligenciou a verdade. Você não deixou a porta larga,
Mas você teve firmeza. Ai, que bonitinho, eu adoro esse desenho. Mas você teve firmeza ao tratar o seu filho e as questões dentro da sua casa. E a Bíblia fala que essa mulher entrou dentro do quarto e fez conforme a ordem de Deus, se posicionou. E a Bíblia fala que os filhos dela não foram levados como pagamento de dívida. E sabe o que eu entendo com essa palavra? Aquela mulher poderia ter vendido os filhos dela para que a dívida dela fosse paga. Aquela mulher podia ter falado: Tó, leva os meus filhos. Tó, pode levar meus filhos. Mas não. Aquela mulher falou: nos meus filhos ninguém vai tocar. Meus filhos são herança. Meus filhos não vão ser escravo. Meus filhos não vão ficar debaixo da autoridade do mal. Porque eles ainda têm mãe. Eles ainda têm mãe que ama. Eles ainda têm uma mãe que zela. Eles ainda têm uma mãe que vai lutar pelo direito deles. E se ela... Não, eu imagino ela pensando, né? E se eu, como mãe, como mulher, não tenho como pagar essa dívida, tô numa situação ali de impossibilidade, então eu vou buscar o homem de Deus, eu vou buscar Deus. Porque o profeta era a representação de Deus na terra. Então aquela mulher, ela pensou consigo: eu vou buscar a Deus, porque Deus há de me ajudar. E os filhos dela não foram levados escravo. Por quê? Porque ela se posicionou. E nessa tarde de hoje Deus está dizendo a mulheres, a mães, a pais: se posiciona para que teu filho não sofra na mão do adversário. Se posiciona para que teu filho não sofra e lá na frente você chore num caixão. Quando ele for preso, quando alguma coisa ruim acontecer, você não chore dizendo: ai, por que tá acontecendo isso? Aí Deus, ele vem e te fala: tá acontecendo isso porque você afrouxou a sua mão. Você não tomou pra si a responsabilidade que era sua, mas você deixou o filho largo, a porta larga. Ai, pode cantar, pode dançar, pode fazer o que quer, vai pra onde quer, vive como quer. Não tem problema porque ainda é criança. Mas é enquanto é criança que precisa aprender a obedecer e a respeitar. Porque depois que cresce... Depois que tá com 11, 12, 13, 14 anos, se você não conseguiu ensinar até aí, vai ser mais difícil, mas não é impossível. Se você fala pra Deus: Deus, meu filho tem 12, 13, 14, 15, 20 anos, mas ele tá vivendo uma vida, sabe, que eu não desejava pra ele. Se você reconhecer que você foi sim negligente nas suas ações, no seu cuidado, na atenção que você negligenciou, se você reconhecer, Deus, ele entra, porque quando aí você reconhece e se submete que nós erramos, que nós somos culpados sim também, o Senhor, ele entra para agir, porque Deus, ele trabalha a favor daquele que é humilde, daquele que se humilha, daquele que reconhece que errou, mas aquele que endurece o coração e fala: ah, fez porque quis, é assim porque quer, vive assim porque quer, aí já é história, é soberba, coração duro, Deus não trabalha. Mas quando você é humilde e reconhece que, eu falhei mesmo, eu errei mesmo, eu deixei a porta larga demais, eu poderia ter falado não ali em tal época, mas eu deixei ir, né? Eu deixei acontecer e agora tá nesse jeito aí, sabe? Deus, ele entra e ele vai trabalhar por você e pela sua família, porque nessa tarde de hoje Deus tá falando que quer entrar em casas, Deus quer entrar em lares, Deus quer alcançar vidas, Deus quer restaurar famílias, e essa é a preocupação do inimigo, é lutar para que famílias sejam destruídas, um contra o outro. E a Bíblia fala que no final do tempo ia ser assim: pai contra filho, filho contra pai, um contra o outro, uma guerra, uma perseguição em lares. Mas Jesus, ele ainda quer restaurar sim famílias, igual ele fez com a família de Noé. Constrói uma arca aí, põe toda a tua família dentro, vai ter salvação para eles. Pela obediência de um, pelo posicionamento de um, Deus salvou toda uma casa, toda uma família. Então, se você decidir que quer se posicionar, que quer obedecer, que chama Deus para te ajudar com as suas questões na sua vida pessoal e na sua casa, certamente ele vai te ajudar, porque Deus, ele tem prazer em salvar aquele que está perdido. Deus tem prazer de orientar aquele que está perdido. Deus tem prazer em dar vida àquele que está morto. A Bíblia fala em Ezequiel que Deus não tem prazer na alma daquele que morre pecando, mas ele tem prazer quando esse se converte.
Porque através da conversão, o Senhor, ele traz o quê? Um novo nascimento, uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva. Tudo isso por intermédio da tua fé em Cristo. E ali eu lembro que eu estava naquela casa e aí Deus começou a falar sobre o que entrava pelos olhos, entregar tudo o que Deus estava mandando entregar. E ali Deus começou, aí tá bom, aí a mulher começou a falar pra mim o quê? Ah, é bem de Deus mesmo, porque a gente tem costume de sentar, assim, alguns dias, a gente se reúne pra sentar na sala, pra assistir filme de terror, maratonar filme de terror. E aí eu falei, você tá vendo? São brechas. Filmes de terror são brechas que traz treva para o ambiente da casa e que traz treva por intermédio dos olhos daquele que vê. Aí eu te pergunto uma coisa, o que um filme de terror edifica a sua vida? Quando a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é Deus dizendo, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Mas tem coisa que, tem coisa que não vai acrescentar nada na sua vida. Tem coisa que não vai te beneficiar em nada, tem coisa que não vai agregar em nada, tem coisa que não vai edificar em nada, então dessas daí se afasta. Você pode fazer tudo, assiste filme de terror, assiste besteira, porcaria, faz o que quiser, come o que quiser, anda como quiser, faz o que quiser. Mas se você parar pra meditar, tem coisa que não vale nem a pena fazer, porque não vai mudar nada na sua vida. Tem tantas outras coisas pra fazer, pra assistir, pra comer, é que nem uma alimentação. A gente tem uma variedade de coisas pra comer, mas a gente insiste em comer só aquilo que vai trazer morte futura, doença. Só lanche, só besteira, só besteira, só besteira, só industrializados. Tem fruta, legumes, verdura. Tem tanta variedade de coisas assim gostosas pra comer, mas não. Nosso paladar é infantil, nosso paladar é um paladar assim, sabe? Que só quer besteira. E aí quando a enfermidade chega, quando a morte chega, a diabetes chega, pressão alta chega, o AVC vem, quando o infarto chega, e aí? Uma vida sedentária. Você pode sair por aí, caminhar um pouquinho, ir numa praça, sei lá, dar uma volta, respirar um ar, mas não. Só quer ficar na frente da televisão, do celular, sei lá, o dia inteiro brisando dentro de casa. E aí fica sedentário, começa a adquirir um monte de problema. Aí, não sei de onde que veio. Veio da onde? Do seu estilo de vida, das suas escolhas. Tudo é lícito. Vive do jeito que quer. Assiste o que quer. Mas nem tudo convém. Aquelas pessoas gostam de ficar assistindo besteira, né? Na internet. Gasta a vida vendo mulher pelada. Essas patifarias aí toda. Isso te edifica no quê? Isso gera na sua mente uma cadeia, uma prisão, uma ilusão de que é uma perfeição quando na realidade não é. Isso te torna escravo ao ponto de você não conseguir manter aliança com ninguém. Ao ponto de você não conseguir mais ser fiel a uma pessoa só. Ao ponto de você não conseguir sustentar um casamento. Por que tanto divórcio nessa geração? Porque é um casal, hoje tá um casal, daqui a um dia já é você com outro casal, daqui a pouco já tá formando casal com outra pessoa. Quando você vai ver, você fala, ué, mas fulano casou esses dias, já tá divorciado, já tá com outra pessoa. É pessoas que têm hábitos de ficar vendo essas mulheres balançando a bunda na internet, uns homens peladão, fortão e besteiraiada, e a sua mente vai, sabe, sem você perceber, aquilo tá gerando tanta coisa, entrando pelos seus olhos, gerando tanta coisa no seu subconsciente, aprisionando o seu entendimento, te prendendo e você nem percebe. E aí quando você começa a sofrer abalos exteriores no casamento, na vida financeira, nas suas emoções, nas suas escolhas, você fala, mas de onde que tá vindo isso? Entrou pelos teus olhos. Pessoa que tem mania de ficar cobiçando o que é dos outros, porque a grama do vizinho é mais verde, é mais bonito, porque o que o vizinho possui é melhor do que aquilo que eu tenho. Mas você nem sabe qual é a guerra interior do seu vizinho. Você nem sabe se seu vizinho tá roubando, se seu vizinho tá com pilantragem, tá enganando alguém pra ter o que ele tem. Porque teve tempo da minha vida que eu ficava roubando, enganando, com fraude, com pilantragem, na vida financeira, tava comendo lanche todo dia iFood, 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 iFood. Ninguém sabia de onde tava vindo iFood. Alguém podia falar, ó, nossa, nem trabalho e tá vindo o dinheiro de onde? Eu roubava, enganava, era fraude, era estelionato.
Mas quem olhava falava, ó, tá prosperando. Ó, a grama do meu vizinho é mais verde, ó. Todo dia eu comendo arroz e feijão e ela lá, comendo só lã, só iFood, todo dia iFood. Mas não sabia que eu tava roubando pra comer iFood todo dia. Eu tô rindo, mas eu tô rindo porque é coisa séria. A grama do vizinho não é mais verde. Não se engana não, achando que a grama do seu vizinho é verdinha, é bonitinha, porque você não sabe o que tá debaixo do tapete, você não sabe o que se passa na alma, na mente, você não sabe o que passa entre os relacionamentos familiar, você não sabe o que se passa quando ele deita a cabeça no travesseiro, ou quando ele sai de casa, você não sabe o que acontece. Então não queira viver uma vida, uma realidade que você não sabe a verdade por trás. Mas busque a Deus, clame a Deus, converse com Deus, peça para Ele mudar a tua realidade de acordo com aquilo que Ele vê. Porque os pensamentos de Deus, a Bíblia fala, que são mais altos, são maiores e são melhores do que os nossos pensamentos. Você pensa assim, Deus pensa assim, ó. Tá entendendo? E muitas das vezes a gente se limita, vê na internet lá as pessoas com a vida maravilhosa e aquilo já é motivo para você se revoltar. Não, vamos ser grato. A vida tá uma bosta, vamos ser grato. Vamos colocar Jesus na frente, entra na minha casa, Jesus. Eu ouvi falar que quando o Senhor entra na casa de alguém, alguma coisa acontece. Quero fazer prova. Vamos ver. Ó, minha situação tá assim, 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 assim. Você pode me ajudar? Jesus não trata a ferida superficialmente. Eu vim aqui para dizer para alguém, Jesus, ele trata na raiz. Jesus, ele vai te trazer à tona a verdade. E através da verdade, você vai ter essa libertação na sua casa, na sua vida e no seu problema. Porque a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar do quê? Vai te libertar da depressão, da opressão, da ansiedade, do pânico, da dívida. Vai te libertar do pecado, vai te libertar de tudo aquilo que é maligno, que está te aprisionando. Porque quando nós falamos de alguém que precisa ser liberto, nós não falamos só de droga. Quando nós falamos de alguém que precisa ser liberto, nós falamos de uma libertação na alma, de uma libertação na mente, de uma libertação em algumas ações, de libertação acerca de questões na casa, na família, coisas que te aprisionam, que te acorrentam, que te prendem, que não te deixam viver. E a Bíblia fala que quando você conhece a verdade te liberta. Quem é a verdade? É Jesus. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade. A verdade não é uma coisa, uma palavra. A verdade é Jesus. Quando você se dispõe a conhecê-lo e a se relacionar com ele e a pedir ajuda dele, você passa a ter uma compreensão mais aberta e ampliada da verdade. E através dessa verdade, você consegue ser liberto de tudo aquilo que te aprisiona, que te sobrecarrega, que te traz um fardo. Mas é porque que tanta gente está aprisionada, gente depressiva, gente passando por tanta questão, porque não quer saber de Jesus. Porque busca Jesus assim, sabe? Quando quer, quando acha que tem que buscar. Mas Jesus, ele quer uma busca diária, uma intimidade constante. Não se busca Deus só quando está no meio do furacão, mas se busca Deus em todo tempo, com toda a oração e súplica e ações de graça. Em todo tempo que você precisa se lembrar dele. Em todo tempo que você precisa orar e falar com ele. Em todo tempo que você tem que chamar ele para viver junto com você a sua vida. Não é só momentos em Deus, é uma vida diária com Deus. Uma vida diária com Deus faz a diferença. Aquilo que era para te trazer peso, aquilo que era para te trazer aflição, aquilo que era para te paralisar, já não vai mais ter poder sobre a tua vida. Por quê? Porque Jesus entrou. E aonde a verdade está, tem libertação. As cadeias se quebram, as correntes se quebram, as algemas se abrem e você é livre para viver uma vida livre. É tanta gente vivendo aprisionada. Aí tem pessoa que fala assim, ser crente pra quê? Não, porque crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Esses dias eu estava meditando, que um dia minha mãe falou pra mim assim, né? Ela vivia falando pra mim, né? Pra ser crente igual você, prefiro não ser. Porque as minhas atitudes eram umas atitudes terríveis. Nem parecia que eu era crente mesmo, porque o jeito que eu falava, o jeito que eu me comportava, hoje em dia já deu uma melhorada ali, tipo,
uns 50% nas minhas ações. Devia estar 5%, agora já tá uns 50%. Se perguntar pra ela, hoje em dia ela já não fala mais isso. Hoje em dia eu já notei que, né, ela já percebeu a mudança. Então, glória a Deus por isso. Ainda precisa melhorar muito em nome de Jesus. Mas tem um tempo que ela falava muito isso pra mim. E ali, ela, não lembro o que ela falou um dia, mas eu sei que um dia eu comecei a meditar nessa questão de que as pessoas falam, né? Que, pra ser crente assim, que fica mentindo todo o tempo, que não consegue parar de mentir. É crente, mas não para de mentir. É crente, mas não para de ser assim, ignorante. E esse era o meu problema, eu era muito ignorante. Era muito nervosa. E aí, um dia eu comecei a pensar. Não sei se você já percebeu, mas você já percebeu que é mais fácil você ser ignorante do que você tentar parar de ser ignorante? É que nem uma pessoa que fuma. Pergunta pra um fumante, uma pessoa que é viciada em cigarro. Pergunta pra essa pessoa que é viciada em cigarro, que já tem um vício em cigarro. Fala pra ela assim, fica uma semana sem fumar, pra ver se ela consegue. Não consegue. Pergunta pra um alcoólatra. Alcoólatra, fica uma semana sem beber. Ele não consegue, porque é difícil. Fora as propostas. Você nem tem dinheiro pra beber, mas daqui a pouco alguém falou, ganhei a boa, vamos lá, tomar uma. Aí você fala, caramba, mas ia ficar uma semana sem beber, mas na outra semana eu tento. Na outra semana eu fico. Aí é que nem uma pessoa do meu convívio. Tem uma pessoa do meu convívio que sempre fala assim, no outro dia acorda de ressaca, vomitando, se cagando, sabe, assim, uma ressaca do caramba. Desculpa a palavra, nossa, tô empolgando já, desculpa. E aí a pessoa acorda assim, ai, nunca mais vou beber, nunca mais vou beber, nunca mais vou beber. Aí essa semana eu não vou beber não, esse fim de semana eu não vou beber não, esse fim de semana que vem não vou beber mais não. Aí, quando tá no meio da semana, ganha um vinho. Sei lá, aparece alguém do nada e dá um vinho. Ai, não vou beber esse vinho essa semana não, vou deixar outra hora assim eu bebo. Ai, não, vou beber mais agora não, dá um tempo. Quando você vai ver, ligou o som, colocou uma música, ai, vou abrir o vinho. Fim de semana, vinho, bebe. Depois acorda de ressaca, morrendo no outro dia de novo, ai, não vou beber mais, depois tá bebendo de novo. Porque é mais fácil você permanecer fazendo aquilo que é errado, preso em vício, preso aí nas coisas que você já criou um hábito de fazer, do que você tentar mudar. Então, quem acha que ser crente é fácil, tá errado. Ser crente é difícil, ser cristão, servir a Deus e obedecer a palavra dele é difícil, sabe por quê? Porque tem que ter renúncia, tem que ter mudança. E a mudança, ela não vem só, ai, Deus vai fazer assim e você vai mudar. É mágica. É você que tem que negar a si mesmo. A Bíblia fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Quem vai negar a si mesmo é você. Jesus disse para algumas pessoas em momentos de pecado, Jesus disse assim, vai e não peques mais. Ele não falou, você está curado do seu pecado em nome de Jesus. Para enfermidades, teve enfermidades que ele falava assim, vai, a tua fé te salvou, agora você está curado desse mal. Mas para pecado, ele não falava, ai, vai, tá curado, tá perdoado em nome de Jesus, e agora você nunca mais vai pecar porque Jesus fez um milagre e o pecado foi embora. Mas ele fala, vai e não peca mais. Ou seja, a responsabilidade de não pecar é sua. É você com a ajuda de quem? Do Espírito de Deus, que vai te convencer do que é certo e do que é errado. Ele vai te conduzir ao caminho da mudança. E para você mudar, você tem que seguir direitinho por esse caminho. E é fácil seguir por o caminho da mudança? É fácil Deus falar para você parar de ser nervoso? Você acha que Deus vai fazer assim, plim, o nervosismo foi embora? Não é, evangelho não é lâmpada do Aladim que você esfrega, faz o desejo, eu quero parar de ser nervoso e vai parar, que não é assim não. Vai vir situações e você vai ter que se controlar, domínio próprio, fruto do Espírito. É a oportunidade que Deus te dá de adquirir os frutos do Espírito. Então vai ter situações que você vai ter que ter domínio próprio e se lembrar, eu quero mudar, então eu vou fazer o possível, vou me posicionar para mudar. O Espírito Santo de Deus vai me ajudar a mudar e ele vai te ajudar mesmo. Só que não é fácil. Então tem pessoas que julgam o cristão, mas eu não vou falar todos não, porque tem crente que gosta da safadeza, não quer mudança,
quer ficar do jeito que tá e pra ele tá bom. Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Isso daí é do meu caráter, isso daí é minha personalidade, né? Não. Pedro, a personalidade de Pedro era forte, era nervoso, mas a Bíblia fala que depois, quando Jesus envia ele é cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, você nunca mais vai ver Pedro arrancando a orelha de ninguém, você nunca mais vê Pedro emocionado, você nunca mais vai ver Pedro em momento de euforia, não. Agora você vai ver um Pedro prudente, um Pedro com domínio próprio, um Pedro mais cauteloso, um homem de Deus genuíno. Então não tem como falar. Tem pessoa que gosta da safadeza, tem crente que é safado. Porque teve um tempo que eu era uma crente safada, eu gostava da safadeza. Ai, mas nossa, porque você fala assim? Porque tem que falar a verdade. Gostava de safadeza, roubava e era crente. Tava na imoralidade, na fornicação e era crente. Tava indo na igreja, pregava, cantava. Aí não queria sair, tava de boa. Mas teve um tempo que eu falei, Jesus, eu não quero mais. Não quero mais essa vida de divisão. Ou eu vou te servir de verdade e viver o que tu tens pra mim, ou eu vou me entregar à safadeza logo, seja logo me mata e acabou a história. E foi aí que Deus começou a guiar meus passos e me mostrar o caminho da santificação. Porque eu quis mudança. Mas enquanto eu tava gostando da safadeza, eu tava lá. Mas no dia que eu quis mudança, ele começou a me guiar pelo caminho da mudança. É fácil? Não é fácil. Porque é um posicionamento nosso, em ação com a ajuda do Espírito Santo. Mas o Senhor, ele nos ajuda, ele ajuda quem quer mudar. Então tem pessoas sim que não querem mudança, mas cuidado para não julgar e apontar aquele que está pecando, mas que no seu interior clama para Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo para ser livre da cadeia e da prisão, porque era assim que eu vivia. Quem me olhava falava lá, retrocedeu, era fogo de palha, voltou pro pecado, era crente agora não é mais, tá na safadeza. Mas hoje ver eu servindo a Deus novamente, fazendo a obra de Deus do jeito que eu tô, alguém pode falar, ó lá, ó, voltou tudo de novo, tava na safadeza ontem. Mas quem me julgava lá não sabia que à noite eu chorava e pedia pra Deus. Eu falava, Deus, eu não quero viver assim. O Senhor sabe que eu tô fumando maconha, mas eu odeio maconha. O Senhor sabe que eu tô fumando K9, mas eu não gosto. O Senhor sabe que eu tô infeliz, que eu tô triste, que eu tô quase morrendo. O Senhor tá vendo que a minha vida não tá feliz, não tá legal. Eu sei o que tu tens pra mim, é isso que eu quero viver. Mas eu não tinha força pra me levantar. Não tinha. Alguém pode falar, é mentira. Quem caiu sabe, não é fácil retornar sem ajuda. E eu não tinha ajuda, mas eu ainda tinha voz. Eu ainda conseguia clamar, eu ainda conseguia suplicar, eu ainda conseguia cantar. Quem me conhece sabe do tempo que eu tava caída. Eu sentava pra fumar maconha com as pessoas, rodinha de maconha, e eu começava a cantar louvor. Eu sentava na rodinha, nós bolando, fumando, e eu começava a falar de Jesus, pregava. Eu lembro um dia que eu fui lá na Tiradentes, lá num parque com um amigo meu, com uma amiga minha, e no meio eu comecei a falar de Jesus pra esse menino, cantei até louvor pra ele. Quando eu fui ver, passou ali, ó, um curto período de tempo, ele tinha reconciliado. E ele falou, sabe o que pra mim? Nossa, aquele dia foi muito louco, porque eu não sabia que Deus falava com quem tá bebendo, com quem tá usando droga. Ah, meu Deus. Eu falei isso aqui quase agora e eu não terminei. Jesus, ele não se manifesta aos crentes. Jesus, ele se manifesta aos interessados. Ah, mentira, verdade. Eu te provo na Bíblia. Sabe o que a Bíblia fala? Que havia magos do Oriente. Eles eram o quê? Eles eram magos. Eles não eram os cristãos da época, os judeus da época, os crentes da época. Eles eram magos. Eles acreditavam em astrologia, nem sei que mago acredita, mas eles eram magos e acreditavam nessas coisas de estrela, essas coisas assim, né? Não sei se tem a ver com isso não, gente, mas deve ter sim. Eles eram magos, eles não eram crentes, tá entendendo, né? E a Bíblia fala que Deus, ele se manifesta para esses magos por intermédio da estrela, ou seja, era a forma que eles compreendiam. E eles entenderam que ali era Deus falando com eles, manifestando que Jesus havia nascido. Não, mas você sabe o que é engraçado nessa palavra? Que eles eram magos, mas eles tinham vontade de adorar a Deus.
Eles eram magos, mas eles tinham interesse em saber quem era Jesus e aonde ele havia nascido. E aí então, pelo interesse deles de conhecer Jesus, de ir até ele e adorar, a Bíblia fala que Deus criou um meio para fazer e guiar eles até onde Jesus estava. Sabe que a Bíblia fala que no caminho eles passam diante do rei Herodes, se eu não me engano, e aí o rei Herodes, aí eles perguntam, né? Você sabe onde vai nascer o rei dos judeus? Que nasceu, porque apareceu um anjo, tava na estrela e falou pra nós que ele ia nascer, que ele ia estar lá e tal. Aí ele já ficou como? Nervoso, perturbado. O crente da época perturbado. O crente da época perturbou, porque falou, pronto, mas o rei dos judeus sou eu? Como é que vai nascer um rei dos judeus se o rei sou eu? Ou seja, tem tanto crente assim como Herodes, como aqueles pessoal da época, os sacerdotes que se reuniam para tentar matar Jesus. Tem tanto crente que é assim, que é só fachada, é só aparência, não tá interessado verdadeiramente em Jesus, em conhecê-lo, em adorá-lo, tá ali só pela bagunça, só pelo status, só pela visibilidade. Enquanto tem magos, pessoas que não são cristãs, que têm interesse em adorar a Jesus, mas não sabem muitas das vezes o caminho, não sabem por onde começar. É igual a Bíblia fala de um etíope. Um etíope que estava ali lendo a escritura em Isaías, no meio do caminho, e aí Deus translada, arrebata Filipe até onde esse etíope estava, para que ele pregasse para esse etíope. Esse etíope, ele tinha uma outra etnia, uma outra crença, uma outra religião, mas ele estava tão interessado em saber quem era o Messias que Isaías estava falando, que ele começa a ler ali Isaías para tentar entender, mas ele não tinha esse entendimento do Espírito. Aí Deus fala o quê? O quê? Vão me manifestar a ele porque ele tem interesse. É etíope, é outra religião, é outra crença, mas porque ele tem interesse em me conhecer, eu vou enviar um filho meu lá para revelar a ele quem eu sou e o que eu quero fazer. A Bíblia fala que ele recebe a palavra e ele é batizado no mesmo instante, crendo no evangelho e crendo em quem Jesus era. Então tem muita pessoa que não é crente, mas que tem interesse em Deus. Tem muita pessoa que está afastada, mas que tem interesse em adorar Jesus, só que não tem força, não tem entendimento, não consegue ir até Ele. Mas Jesus está dizendo, eu me manifesto aos interessados e não aos crentes. Então, cuidado crente quando julga aquele que está caído. Cuidado crente quando julga aquele que não serve a Deus. Quando julga aquele que está na droga. Porque eu estava vivendo uma vida assim. E os meus vizinhos têm muito crente. Mas nenhum dos meus vizinhos tinha coragem de falar para mim, Jesus te ama. Ele ainda tem uma obra na sua vida. Você está assim hoje, mas você ainda é vaso. Ele ainda vai te honrar, ele ainda vai te levantar. Não. Eu só vi os crentes falando, ó lá, fogo de palha, retrocedeu. Passava na rua, baixava a cabeça, fingia que não me conhecia. Quando eu tava crente, me dava a paz do Senhor. Quando eu tava crente, falava comigo. Quando eu tava crente, fazia questão de me parar na rua. Quando via eu tendo oportunidade nas igrejas, me aplaudia. Ai, é de Deus. Mas quando eu tava lá caída, prostrada, eu era uma Zé Ninguém, né? Não servia mais para nada, não tinha valor na visão do homem, mas na visão de Deus eu continuei tendo valor. E tem pessoas aqui hoje que Jesus está dizendo, na visão do homem você pode não ter valor, mas na minha visão você ainda continua sendo aquele qual eu escolhi para a realização do meu propósito. E se você tiver interesse, e se teu coração e a tua casa estiver aberta para eu entrar, tu verás eu te reerguer e o meu nome ser glorificado, diz o Senhor. Porque eu estava caída, mas eu orava. Eu estava caída, mas eu não conseguia me desligar de Deus. Eu ficava cantando, onde eu ia eu cantava, onde eu ia eu pregava, eu só ficava falando, era só Jesus, 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 Jesus. Acho que quem tava comigo não aguentava nem mais me ouvir. Parecia que eu tava roubando a brisa das pessoas. Porque eu só conseguia falar da palavra de Deus. Porque era a essência. A essência não foi arrancada. O Espírito Santo não se retirou. Então, pra mim, havia esperança. E tem pessoas que muitas das vezes nós olhamos com o olhar carnal e achamos que não tem esperança porque tá no lamaçal. Mas Jesus está dizendo, cuidado, crente, não toqueis nos meus ungidos.
e não maltratei os meus profetas, porque o Senhor, ele sabe quem é, ainda que está caído, o Senhor, ele levanta, o Senhor, ele limpa, e o Senhor, ele faz com que haja mudança. Porque só o Senhor sabe o desejo de algumas pessoas de voltar e de não conseguir. O desejo de algumas pessoas de estar ali, às vezes no secreto da alma, pedindo misericórdia. Deus me levanta, me ajuda, não me deixa morrer, não me deixa ficar assim. E nós só metendo pau lá, caiu, se lascou, tá na merda de novo. Ao invés de ir lá dar uma palavra, dar um abraço. Minha irmã também foi assim, uma amiga minha também foi assim. Conheço um monte de pessoa que é assim, afastada, que não consegue se levantar, mas que tá ali, ó, na súplica, querendo levantar, no interior, clamando. A Bíblia fala que a ardente criação, criatura de Deus, espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, tem pessoas que estão esperando ansiosamente pela manifestação de nós, igreja, de nós crentes. Às vezes só dizendo, Jesus ainda tem obra na sua vida. Tá caído, mas ele vai te levantar, só isso. Não precisa ter oratória, falar bonito, levar palavras, esfregar a Bíblia na cara, não, porque às vezes a pessoa sabe até mais do que você. Mas só daí você lembrar pra essa pessoa de que Jesus ainda tem um projeto na vida dela, já é uma chaminha que tá se acendendo. Já é uma fagulhinha ali, ó, que tá sendo lançada. Já é uma brasa que está sendo lançado, e uma hora Deus pode colocar fogo no altar novamente, acender aquela chama na vida daquela pessoa novamente. Ela vai se lembrar, caramba, bem que Deus falou mesmo que tinha uma obra na minha vida, porque comigo não houve um que estendeu a mão, não houve um que falava pra mim, não, fique em paz, você tá assim, mas ainda tem esperança. Não tinha nenhum crente, nenhum. Ao meu redor tem um monte. Mas Jesus, ele sempre esteve presente. E porque ele via no meu interior que eu não aguentava mais a vida que eu estava vivendo, ele mesmo fez questão de me alcançar. Com Saulo, a Bíblia fala que Saulo, ele estava respirando ameaças. Eu vou matar os crentes, eu vou perseguir os crentes, eu odeio os crentes. E era crente, né? Ele só não era crente em Jesus. Mas ele cria em Deus, era conhecedor da palavra, da lei, de tudo, andava bonitinho. Ele só não estava com uma vida alicerçada em Deus. Aí Jesus falou o quê? Não tem ninguém aqui por perto para ir pregar para ele, meus servos estão tudo com medo. Não tem nenhum crente que se disponibiliza a ir lá me apresentar para ele. Então pode deixar que eu mesmo vou de encontro a ele. Eu mesmo vou converter ele a mim. Então muitas das vezes, se eu e você se negligenciar e se negar a ir de encontro àquele que tá caído, que tá precisando, não se preocupa não. Jesus, ele vai lá ele mesmo. Se eu e você não quer porque tá com medo, tá com vergonha, porque, não vale a pena, que não vai trazer mudança, não vai ter resultado, pode deixar, tá bom? Jesus vai lá de encontro e ele mesmo vai fazer essa pessoa se converter e o nome dele vai ser glorificado. Quando aí você deixa de fazer, a obra não para, porque Deus é o dono da obra, a obra é dele. Se aí você não faz, ele faz. Se aí você não faz, ele levanta outro para fazer. Então que aí você, cristão, venha tomar a nossa cruz e venhamos pregar o evangelho, seja onde for, do jeito que for, na simplicidade, porque Jesus está à porta e ele quer obras, não é só coração, não tem a ver só com, a salvação é individual. Mas Jesus não salvou você para ficar só em você. Você não é, como dizem por aí, você não é poço. Você tem que ser ribeiro de águas que fluem. Não pode parar só em você o que Jesus está fazendo em você. Você precisa dizer para alguém, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus ainda pode fazer alguma coisa. Ele está fazendo na minha vida. Alguém pode falar, mas nossa, continua pobre. Continua em Guaianazes. Graças a Deus. Por mim eu nem saia daqui. Continua andando com as mesmas roupas, mesmo cabelo, mesma aparência, comendo as mesmas coisas. Não tem carro, não tem uma casa bonita. Mas a obra dele aqui dentro, eu tô vendo mudança. Aquilo que tá dentro já não consegue mais parar dentro. Eu preciso gritar. Tem dias que eu falo, Deus, eu preciso gritar pra alguém que o Senhor ainda faz. Tem dias que eu falo, Jesus, não pode parar em mim, não. Não pode parar em mim, não. Às vezes não tem porta na igreja pra pregar, às vezes não tem porta na igreja pra fazer hoje. Porque tem crente que só prega se for convidado na igreja.
Prega na internet, faz live, ai, não vai assistir ninguém, problema. Uma hora Deus toca o coração de alguém pra ver, eu faço, não é por visualização não, não é por curtida não. Jesus falou pra mim, só faz. Pode ser que um dia alguém, sei lá, por curiosidade vai querer entrar pra ver, ai, o que essa menina aí tá falando? E às vezes vai até se interessar em ouvir até o fim, vai ser alcançado, mesmo que não chegue até mim o que Deus fez ou o que Deus falou. Mas eu não preciso saber. Mas o evangelho precisa ser pregado. Deus não tá mandando você querer saber quem vai ouvir, quem não vai, se vai ter resultado ou não. Você tem que fazer a sua parte, crente. Como é que Jesus está fazendo a obra na sua vida e você tá... não tenho nada pra falar. Como é que Jesus está providenciando pra você o impossível, coisas assim, suprindo necessidade, e você tá convivendo com alguém do seu lado que tá na miséria, um amigo, alguém no serviço, e você não tem coragem de falar de Jesus, tem vergonha. A Bíblia fala que quem se envergonhar dele e do evangelho dele naquele dia, ele vai se envergonhar de você também, vai falar que não te conhece, não. Cuidado. Não tenha vergonha de apresentar ele, não. Isso serve pra mim também. Porque às vezes tem pessoa que fala pra mim, um dia mesmo, a menina tava aqui em casa, conversando com a minha mãe, falando que o filho dela tem bronquite. E aí minha mãe começou a falar de simpatia, que minha mãe não serve a Deus não, né? Minha mãe já entrou logo no assunto de simpatia. Aí minha mãe falou, não, porque essa daqui de mim, né? Quando ela era pequena, ela tinha uma bronquite, não sei do que. Aí eu fiz um monte de simpatia, não sei nem qual que deu certo. Mas eu fiz um monte de simpatia. Hoje em dia ela não tem mais bronquite, não. Não tenho mesmo, não. Não foi a simpatia, meus irmãos, foi a fé. É a fé. Ela teve fé em um ato profético. Ela teve fé que, sei lá, ela podia crer e creu tanto que aconteceu. Ali no meu coração eu senti vontade de falar pra ela, não, simpatia não, mulher. Busca Deus, faz propósito. E eu me calei. E aí Deus falou pra mim, não se cala mais não. As atrocidades sendo ditas e você calada. Pessoas buscando meio alternativo que muitas das vezes não vai nem fazer resultado na vida dela. E você tendo a resposta, você tá ficando em silêncio. Você sabendo que na sua vida eu fiz muitas coisas pela fé, curei você de um monte de enfermidade. Já tratei com você em um monte de áreas pela tua fé, pela unção com óleo, pela água ungida que muitos zombam, mas que pela fé é real. E aí você deixando sua mãe falar da legalidade pra uma coisa aleatória? Você com a resposta de que eu faço, de que eu tenho, de que eu posso, você tá se calando? Deus tá falando, não se cala não. E aí eu falei pra Deus, vou me calar mais não, Deus me perdoa. Sabe? Então muitas das vezes a gente tem pequenas oportunidades de manifestar alguma coisa que nós aprendemos de Deus e a gente fica quieto. É tempo de abrir a boca, crente, Jesus tá voltando. Se você ficar com vergonha, se envergonhando de falar, a Bíblia fala que os tímidos não vai herdar o céu. Não, eu sou tímida. Você pode me ver gravando o vídeo, mas o primeiro vídeo que eu gravei, eu tava infartando. E Deus disse pra mim, eu tô te dando essa oportunidade de pregar a minha palavra. Eu ficava, eu sou tímida. Os outros vão olhar e vai falar, olha lá agora, tá querendo pregar. Eu não tô querendo ser santa não. Oxi, mais pecadora do que eu, ninguém é. Mais luta com o caráter que eu, ninguém deve ter. É que nem eu costumo falar pra Deus. Eu tô acabando com todo o estoque de misericórdia de Deus. Porque é tanta misericórdia de Deus na minha vida. Que às vezes eu falo, Deus, esse estoque de misericórdia já deve estar acabando na minha vida. Não é possível. Mais uma misericórdia hoje, amanhã tem mais uma, pro outro dia tem todo dia uma misericórdia. As misericórdias do Senhor na minha vida têm se renovado diariamente. Tem dia que eu tô atribuladíssima. Eu falo, meu, se não for a tua misericórdia mesmo, então mais pecadora do que eu, certamente nem Paulo. Paulo disse que ele era o principal, porque ele não me conheceu. O principal dos pecadores sou eu, ele não. Ele nem... passou longe. Tô ganhando o ranking de pecado, de desfrutar das misericórdias, das graças de Deus. Olha, confirmou, tá vendo? Eu tô ganhando o ranking. Mas o que Deus ele quer falar por intermédio de tudo isso? Como eu estava dizendo sobre as experiências de entrar pelos olhos e que eu não finalizei. E dentro daquela casa elas começaram a falar dos filmes de terror, que elas sentavam junto com a criança, a família se reunia com as crianças na frente da TV e maratonava filme de terror. O que filme de terror edifica a sua vida? Nada. Nada. Se tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você pode todas as coisas,
mas tem coisas que vão ser tão prejudiciais que não vale a pena. Tem coisas que parece que não tem nada a ver, mas que quando você vê já era. Já era, virou uma trevas, virou uma bola de neve, já tá em destruição total. Você fica se perguntando, meu Deus, mas por que tá acontecendo isso comigo? E depois você vai examinando, você vai vendo, caramba, é tanta coisa que não precisava ter sido feita, que não edificava, que não era útil pra nada, mas mesmo assim eu quis. E ali Deus começou a dar orientação pra aquela família. Pega todos os filmes de terror e joga fora. Aí eu vou te falar por quê. São portas dentro da casa que se abrem. Aí você tá lá dentro da sua casa com uma capa de DVD, né? Que era um monte de DVD que eles assistiam, uma capa de DVD escrita assim, a maldição não sei das quantas, o terror não sei da quanta, o espanto não sei do que, o medo, o pânico. Aí você se pergunta, por que tá vindo tanto pânico, tanto medo, tanta angústia na alma, tanto sentimento de morte, tô vendo vulto, tô vendo não sei o que. Você tá assistindo o que, pelo amor de Deus? Que tipo de conteúdo você tem assistido? Hã? Que tipo de música você tem ouvido? Não sei você, mas quando você tá triste e ouve aquela sofrência, aquelas músicas tristes, você fica pior. Você se aprofunda mais na sua emoção. Tipo assim, você foi traída, aí você coloca uma música de traição, aí você fica... E quando você vê, você já tá mergulhando na traição, remoendo, e virando raiva, e virando um monte de coisa, e opressão. Quando você vê, você tá pior. Agora experimenta colocar um louvor, uma música assim, sabe? Que vai te levantar, que vai te edificar, pra ver se não vai fazer a diferença. A gente fala que não tem nada a ver, mas é um não tem nada a ver, que traz uma destruição. É o que ouve, é o que fala, é o que ouve, é o que vê. A gente tem que guardar os nossos 5 sentidos. A gente tem que guardar o nosso coração, a nossa mente. Porque é por intermédio dessas coisas que o mal entra, se instala. Começa pequenininho, quando você vê, quanto mais você consome, mais uma bomba aí no seu interior surge. Então Deus está dizendo para alguém, como disse para aquelas pessoas nessas experiências que eu tive. Guarda os teus olhos, guarda os teus ouvidos. Guarda a sua língua, refreia ela do mal. Vigia com o seu corpo, com o que você faz, tudo é lícito. Mas observa aí se vale a pena, porque pode ser prejudicial futuramente. Às vezes não vai ser imediato, mas vai ser futuramente. Vai prejudicar você, vai prejudicar sua casa, sua família, seus filhos. As suas ações, elas trarão frutos, elas trarão colheita. E às vezes a sua colheita vai também respingar em quem mora junto com você. Vai respingar nos filhos, na família. Então as suas ações precisam ser dominadas, precisam ser vigiadas. Você precisa ter cautela na maneira qual você vive a sua vida. E aí dentro dessa casa que eu fui, a palavra de Deus foi, pega esses filmes e joga fora. Tudo. Porque essa brecha será fechada. E aí eu lembro que teve mais algumas orientações de outras coisas avulsas, Deus foi dando na hora. No final fiz uma oração, fui embora. Pergunta se o demônio voltou a manifestar. Porque tem demônio, meus irmãos, que não vai manifestar no corpo. Eu sou demônio. Não. Tem demônio que é silencioso. Vai atuar na sua alma, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas ações, até te levar à morte, à destruição. Nem todo demônio vai sair pra fora gritando, eu sou demônio. Não. Tem ações das trevas que é silenciosa. Às vezes você fala assim, meu Deus, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Às vezes é uma atuação do mal, alguma brecha aberta, alguma legalidade que você está dando. Começa a examinar aí sua vida, o que você vê, o que você ouve, o que você pensa, A Bíblia fala para nós pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é honesto. Por que Deus manda a gente pensar nessas coisas assim que são mais agradáveis? Porque se a gente parar pra ficar remoendo coisas do passado, feridas antigas, o que fizeram comigo lá atrás, o que aconteceu, e ficar remoendo, isso vai gerar uma ansiedade, uma depressão.
problemas mal resolvidos, pessoas amarguradas, pessoas que guardam rancor, pessoas que guardam ódio, raiva de outras pessoas, do que fizeram comigo, do que falaram pra mim, mas você não tem noção de como me feriu, me atingiu, meu Deus. Claro que eu tenho a dimensão, você tá aí caído até hoje? Claro que eu tô com a dimensão aí. Tá te levando à depressão, uma ira, tá te levando a cair, a se afundar, porque não consegue liberar. O que falaram, o que fizeram, o que aconteceu, passou. Você morreu naquela situação, no que falaram, no que fizeram? Não. Você tá vivo, vai viver, pelo amor de Jesus. Em nome de Jesus, sai dessa prisão. Em nome de Jesus, sai desse cativeiro emocional, libera o perdão. Tanta gente descendo a sepultura sem perdoar. E você pensa que quem tá sendo afligido é quem te feriu? Quem tá sendo afligido é você, que tá preso, mas em nome de Jesus, conhece a verdade hoje, e essa verdade já está te libertando. Essa verdade ainda liberta, essa verdade ainda cura, essa verdade ainda transforma vidas. É Jesus. Não tem outro. Não tem outro, não tem outro. Para quem não tem fé, a vida acaba sempre em determinadas situações. Vai ter sempre um limite para você, para aquele que não tem fé. Mas para quem tem fé, a sua vida, ela ultrapassa limites, ela ultrapassa barreiras, ela ultrapassa aquilo que era o fim. Para quem tem fé, sempre tem um novo recomeço. Agora, para quem não tem fé, é o fim. Qualquer coisinha é o fim, acabou, não tem mais jeito. Agora, para quem tem fé e decide crer que Jesus e que Deus pode fazer alguma coisa, aí a perspectiva vai mudar, você vai além, você vai romper as barreiras das limitações. Aquilo que era impossível, que era difícil, aquilo que era o fim, haverá um recomeço. Então, nesse dia de hoje, para concluir também da menina do hospital, a menina começou a falar das coisas que ela assistiu, eu falei, fecha hoje essa porta. Deus vai te tirar dessa situação, você tá viva, porque Deus ainda tem um projeto na sua vida. Foi assim que Deus mandou falar para aquela menina. Você já tentou tirar sua vida, você já tentou fazer tanta coisa mal sucedida, mas hoje Deus te trouxe aqui para ter um encontro com você. Eu falei para ela, sabe por quê? Porque até hoje você não tinha fé, mas hoje Jesus está te ensinando o que é a fé. A fé, a Bíblia fala que ela é um firme fundamento, ou seja, a Bíblia é um fundamento. A sua vida precisa estar fundamentada em fé. Uma vida que não tem fundamento, ela cai facilmente. É uma vida superficial. É uma vida onde você vai estar sempre jogando tudo para debaixo do tapete. Você sabe o que é depressão? Depressão é excesso de pressão. São coisas acumuladas que não são extraídas, não são liberadas, não são confessadas, não são compartilhadas, e você vai guardando tudo pra si. Quando você vê, aquilo virou o quê? Uma bagagem pesada, um excesso de pressão, que nós chamamos de depressão. Então para de ficar guardando tanta coisa. Para de ficar consumindo tanta coisa prejudicial pra você. A Bíblia fala que o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. E ele tem esse fardo leve pra tua vida hoje. Ele tem esse jugo suave pra você hoje. Você não vai ficar mais refém daquilo que fizeram, daquilo que está acontecendo, daquilo que já passou, ou daquilo que está ainda passando. Porque quando você conhece a verdade te liberta e você se vê livre. Tá no meio do furacão, mas você tá feliz. Porque você sabe que tem um Deus que vai te ajudar. Salmos 23 fala: ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. Era o salmista dizendo, eu posso estar no meio do vale. Eu posso estar no meio de um vale. Eu posso estar passando pela sombra da morte. Mas você sabe que eu entendo? Que ambiente onde Deus está, a morte, ela não se manifesta. Você sabe por que a morte não se manifesta? Porque o salmista disse que ele estava num vale de sombra de morte. Ou seja, a morte não tinha domínio sobre aquele ambiente. Era só a sombra da morte. A morte em si não estava ali, era só a sua sombra.
Porque aonde Deus está, a morte não se manifesta. E nesse dia de hoje, Jesus está dizendo, a morte não irá se manifestar na sua casa, a morte não irá se manifestar na sua vida, porque a sombra da morte pode estar aí, esse vale pode estar muito forte, esse vale pode estar te oprimindo, te deprimindo, te causando medo, mas você sabe quem está contigo no meio desse vale? É Deus. O salmista dizia, porque tu estás comigo, eu não vou temer mal algum. Eu tô no meio de um vale, a sombra da morte tá me afligindo, parece que vai ser o meu fim. Mas eu não vou temer, porque eu já chamei Jesus. Eu já chamei Jesus para dentro dessa situação, para dentro do meu vale, para dentro da minha adversidade, eu chamei Jesus. Então eu não vou temer. Nessa tarde de hoje, Jesus está dizendo, me coloca no meio da sua situação, ande comigo, porque tu podes passar pelo vale que for. A sombra da morte pode estar te alcançando, e a morte está tentando chegar e se aproximar de ti. Mas se você estiver em Cristo, haverá livramento. Se você estiver em Cristo, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. O salmista estava entendendo o quê? Porque ele vai dizer logo após do vale da sombra da morte, ele vai dizer, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você tá entendendo? Você só não morreu ainda porque você está vivendo a bondade e a misericórdia de Deus. Ela tem te alcançado todos os dias da sua vida, ainda que você não saiba, não enxerga ou não compreenda essa verdade. É a bondade e a misericórdia dele que tem te cercado todos os dias da sua vida e tem te trazido segurança. Deus, ele não quer que você viva uma vida achando que é o fim, mas ele quer te fazer habitar na casa, porque o mistério é dentro da casa. A vida que ele traz é dentro da casa, e ele quer te fazer viver com ele por longos dias. É na presença dele que você vai obter a vitória que você tanto precisa. É na presença dele que você vai obter a cura que você tanto espera. É na presença dele que você vai conseguir se levantar mais uma vez. É na presença dele que você vai vencer a depressão, a angústia, a ansiedade, a dívida, o medo, a perseguição, a luta, a falta, a necessidade, a dor, a aflição. Todas as questões mal resolvidas é na presença dele. Não tem outro lugar a não ser a presença dele. Você sabe, a Bíblia fala que Jesus começa a engrossar o seu discurso. E o povo já não queria saber, não. O povo só queria milagre. Nós quer multiplicação de pão. Nós não quer saber de palavra de Deus, não. Nós quer saber de milagre, só de milagre. Nós quer só as bênçãos. Não quer saber de Jesus, eu só quer saber das bênçãos de Jesus. Aí, diante de um discurso grosso, difícil, muitos começaram a ir embora. Eu quero saber disso não. Quero saber só do milagre. Aceitar Jesus eu não quero não. Ele é o pão, ele é tudo que eu preciso. Não, eu quero saber disso não. Eu quero só saber se ele vai fazer alguma coisa por mim. Aí a Bíblia fala que muitos abandonou, começou a ir embora. Aí os discípulos falaram, oxe, Jesus, tá todo mundo indo embora. Aí Jesus sabe que falou pra eles, vocês querem ir embora também? Se quiser, vocês podem ir. Aí Pedro, com entendimento, se levanta e fala assim, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Muitos dizem, para onde iremos? Para onde iremos nós? A palavra vai dizer, é para quem? Onde determina que lugar? Português. A palavra onde vai determinar que lugar? Mas ali Pedro não estava falando de lugar, ambiente, físico, exterior. Ele estava falando para quem? Quem determina que pessoa? Quem foi que fez tal coisa? A gente está querendo saber que pessoa que fez tal coisa quando a gente usa a palavra quem. Então Pedro estava dizendo, para que pessoa nós iremos? Que pessoa que vai alimentar a nossa alma com palavras de vida se não for ao Senhor? Que pessoa que tem vida para a nossa vida se não for o Senhor? Que pessoa que vai trazer uma plenitude no nosso interior se não for ao Senhor?
Para quem iremos nós? Se as palavras de vida eterna, se a palavra que liberta, se a palavra que transforma, se a palavra que muda a sentença, cenário diagnóstico é o Senhor. Porque ele diz o quê? Que ele é o verbo que se fez carne. E Jesus é a própria palavra. Isso aqui não é só um pedaço de papel. Isso aqui, minha Bíblia tá assim, ó. Mas é porque eu não tenho Bíblia. É que eu não tenho Bíblia nova, não. Tem sentido na Bíblia, em nome de Jesus, estou recebendo. Eu não tenho Bíblia nova, não, mas essa Bíblia aqui é a minha Bíblia preferida. E eu levo ela pra onde eu vou. Nem liga que as pessoas falam relaxada. Não é relaxo, não. É muitos anos de uso. É que molha na chuva. Você volta do monte, toma chuva, não leva guarda-chuva, aí Bíblia molha. E molha na laje, molha na rua. É um monte de situação de adversidade que acontece. A Bíblia é sobrevivente. Mas isso aqui não é só um pedaço de papel, igual muitos dizem por aí. Isso aqui é o próprio Jesus. É o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso daqui é a boca de Deus. Para nos orientar, para nos guiar, para nos curar, para nos dar vida, para nos dar esperança. Então Pedro estava dizendo, fora de ti não tem esperança. Nós vai para quem? Nós vai sair da tua presença e buscar a ajuda de quem? Se o nosso socorro está em o nome do Senhor. Então que nessa tarde de hoje você venha compreender que Jesus não quer tratar da sua vida de maneira superficial, mas que o que ele tem para fazer na sua vida é profundidade, é na raiz do problema, é arrancar o mal pela raiz e te dar uma nova perspectiva de vida. Superficialmente não, porque hoje você se distrai, você tenta ali se refugiar em coisas, mas amanhã o problema tá pior. Mas Jesus, ele quer entrar e tratar na raiz. Eu quero deixar uma última meditação aqui em Jeremias, ainda no livro de Jeremias, Jeremias 33. Jeremias 33 vai falar sobre um cenário de cativeiro. Jeremias estava preso, encarcerado no pátio da guarda. Era um cenário de opressão, era um cenário que era para ser de tristeza, porque quem tá preso não tá feliz. Vai perguntar para um preso se ele é feliz preso. E principalmente se ele não cometeu crime, porque Jeremias estava preso e não tinha cometido crime. Ele estava fazendo a vontade de Deus e tinha sido preso. Aí você vai perguntar para um preso, o que ele sente? Ele sente opressão, ele sente tristeza. Era um cenário de adversidade, era um cenário de medo, sem saber o que iria acontecer, o que poderia vir diante daquela prisão, se ia morrer, se ia permanecer vivo, se alguém ia aparecer para libertá-lo, para salvá-lo, se ia ter mudança, sabe? Era um cenário difícil. E a Bíblia fala, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda. Ou seja, o cenário era de adversidade, mas a palavra de Deus, ela veio até aquele que estava vivendo aquela vida presa, encarcerada, que era Jeremias, e Deus disse assim, no versículo 3, clama a mim e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aí o versículo que eu quero ler para você é aqui, ó, no versículo 6, que ele começa a dizer, eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim, e este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar. Deus está dizendo para alguém nesse dia de hoje, clamar, mesmo diante, aleluia, diante da adversidade, diante do cenário de adversidade. Ele estava no cativeiro, mas Jesus estava dizendo, clama. Eles estavam em um cenário onde o povo estava vivendo uma vida de pecado abundante, uma vida de idolatria, uma vida cheia de embaraço, uma vida toda bagunçada, enfermidade. Era uma vida ali que parecia que eles iam morrer naquela situação, mas a palavra de Deus foi clama, clama. Se você clamar,
clamar, se você pedir, se você tiver fé, se você acreditar que eu tenho poder para te tirar dessa situação, clama, porque tudo isso que ele diz em Jeremias 33, do versículo 6 até o versículo 10, o Senhor vai cumprir sobre a tua vida, vai ter saúde, vai ter cura, vai ter paz, vai ter alegria, haverá um lindo testemunho, onde você e quem te vê vai dizer verdadeiramente, a bondade e a misericórdia têm seguido ele todos os dias da vida. Então que você possa nessa tarde de hoje meditar nessa palavra, e eu quero orar. Senhor, estende a sua poderosa mão sobre a vida de alguém, Senhor, que vai assistir esse vídeo, mesmo que pulando partes, mesmo que pegando para si somente alguma coisa, que o Senhor venha alcançá-lo e que por intermédio dessas orientações da tua palavra, que é vida e esperança, essa pessoa venha ser edificada, essa pessoa venha ser alcançada, o seu nome venha ser glorificado, que em nome de Jesus venha haver cura, direcionamento, que ela possa ser livre do cativeiro espiritual e físico que ela tem vivido. E eu creio que o seu nome será louvado, como no Salmo 126, o Senhor restaurou a vida e a alegria daquele povo que estava vivendo um tempo de cativeiro. O Senhor fez com que eles voltassem ao seu lugar de origem, e a Bíblia fala que eles voltaram a sonhar, que a boca deles se encheu de riso e que eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Que nesse dia de hoje pessoas aqui venham ter esse testemunho do Salmo 126 em sua vida, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu e a minha casa estamos alegres. Eu profetizo salvação em lares, em famílias, em vidas nesse dia de hoje, e o teu nome sendo glorificado por vidas que o Senhor levantará. Outra observação que eu não disse, não concluí: a menina que estava no hospital, a qual o Senhor tinha me levado lá para falar com ela. Depois que o Senhor ministrou fé sobre ela, eu cantei aquele louvor para ela, Eu Cuido de Ti, e eu nunca tinha meditado nessa canção, que vai dizer, né, assim: todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas eu prefiro confiar sem entender. Eu nunca tinha entendido a letra dessa canção, até o que eu cantei para uma menina que tinha tentado suicídio e que Deus estava dando uma nova oportunidade dela ter fé. Essa canção nada mais é do que um chamado de Deus a crer, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a uma situação que você não consegue compreender ou encontrar melhora, porque vai falar do quê? De uma situação de medo, de uma situação de aflição, quando a hora do relógio não passa, sabe? Quando você tá ali ansiosa, preocupada, desesperada, então vai falar de uma questão interior na alma. Mas vai falar que os planos do Senhor são grandes. Medita nesse louvor, você que pode. Eu cuido de ti. O Senhor, Ele cuida da minha e da tua vida. E depois que eu cantei esse louvor pra essa menina chorou no hospital. E eu lembro que um monte de pessoa vinha pra porta pra ver e pra ouvir o que estava sendo feito ali. E ali eu lembro que depois que eu terminei de cantar, o Senhor, Ele mostrou pra mim, Ele entrando dentro da casa, meu Deus, Ele entrando dentro da casa daquela menina. Deus, Ele me fez, enquanto eu louvava, entrar dentro do quarto que aquela menina dormia. Não sei se você acredita, mas Deus, Ele me levou em visão dentro do quarto que aquela menina dormia, e Deus, Ele me mostrou para que fosse repreendido um espírito de morte que estava esperando ela voltar pra casa para matá-la, para fazer ela se suicidar, e agora haveria êxito. Mas Deus levou ela para aquele hospital em vida para dar uma nova oportunidade para ela, para que ela colocasse a fé que ela ouviu falar em prática. E quando ela voltasse dentro da casa dela, aquele espírito que estava esperando ela voltar não mais estaria lá, porque Jesus havia repreendido e tirado de dentro daquele quarto aquele demônio de morte. E nessa tarde de hoje, meu Deus, Deus me trouxe para dizer para alguém aqui: esse espírito de morte que estava dentro da sua casa, te esperando, tentando fazer com que você tire sua própria vida, Deus está
está dizendo hoje para você: eu estou arrancando ele daquele lugar, eu estou tirando ele de dentro da sua casa, e você vai viver e vai ter nova oportunidade. Eremancho, yederibiancho, yerebarabaio, ibiridiancho, yeredai, iridarababababai, esterelebabaio. E o Senhor está te dando uma nova oportunidade de viver, haverá vida, e você irá testemunhar, porque a morte não mais se manifestará dentro da sua casa, se você colocar a tua fé em ação, se você acreditar que ainda há esperança para aquele que está caído, há esperança para a situação mais inesperada e inoportuna, porque Jesus ainda faz o impossível para aquele que crê. E se você crê e recebe essa palavra, fica com essa palavra e com a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e ela hoje guardará os teus sentimentos e os teus pensamentos em Cristo, e o mal não te sucederá, e nem praga alguma irá chegar à sua casa, te diz o Senhor nesse dia de hoje, por intermédio da minha vida.